Fale para Jesus do seu amor. Diga: te amo, Cristo, te adoro, Cristo, não há outro igual, não há outro igual. Eu te amo, Deus, te amo, Cristo, te adoro, Cristo, não há outro igual, não há outro igual. Não há ação maior do que a cruz. Eu a posso declarar a minha vitória, a minha glória, a minha vitória, a minha glória, a minha vitória, a minha vitória, a minha glória em Jesus. Aleluia. Se existe algo no qual eu posso me gloriar, diz o apóstolo Paulo, é na cruz de Cristo. Porque toda a glória dessa cruz pertence a Ele. Então até mesmo quando eu me alegro, quando eu me glorio nessa cruz. Essa cruz que completou uma obra tão importante, que depois de milhares de anos dela ter sido realizada, eu e você estamos aqui, porque Ele foi até a cruz. Mas a palavra de Deus diz em Filipenses capítulo 2, que porque Ele carregou a cruz, Deus, o seu Pai, lhe exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse o quê? Que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A ti, Jesus, toda a majestade, toda adoração, ação de graças, louvores, honras, nós te exaltamos nessa manhã. Tu que tens o nome acima de todo o nome, recebe, Senhor, a nossa adoração. Você sabe, exalte a Jesus. O Senhor é elevado entre os louvores de um povo que proclama o seu poder, entre mãos que se erguem como gratidão e amor, entre vidas que se prostram para o seu louvor, procurando sua vontade realizar, seu poder em cada vida manifestar. Pra quê? Para que o mundo creia e venha te adorar, Senhor, reconhecendo que só tu és Deus. Toda glória,
você pode sentar. E a gente quer mencionar nessa manhã a presença já de alguns dos nossos missionários que já chegaram para o nosso missionário que já começou, né? Essa semana a gente começa o nosso congresso, mas o missionário da igreja já começou essa semana. Sejam muito bem-vindos. Que Deus abençoe. Por amor a seus semelhantes, Martin Luther King sonhou com um mundo onde negros e brancos pudessem ser tratados como iguais. Lutou em defesa dos direitos sociais para os negros e mulheres, combatendo o preconceito e o racismo. Por amor aos pequeninos, Amy Carmichael resgatou crianças na Ásia que eram vendidas por seus pais como forma de mercadoria ou exploração sexual. Amy comprou mais de 1000 crianças e as conduziu carinhosamente a seu orfanato. Por amor, William Carey, um singelo sapateiro, após muito trabalhar, conseguiu embarcar para a Índia, onde traduziu a Bíblia inteira para várias línguas. Fundou escolas cristãs e foi usado na conversão de incontáveis hindus. Carey aboliu o ato religioso em que as viúvas eram queimadas vivas quando seus maridos faleciam. Em sua pequena oficina havia um mapa mundi feito pelas suas próprias mãos. Enquanto trabalhava, ele olhava para o mapa, orava, sonhava e agia. Por amor, o que você faria? Até onde você iria? Quanto você daria? Por amor aos perdidos, dezenas de missionários estão doando seus melhores anos para pregar o Evangelho. Missionar 2011, de 26 a 30 de outubro. Estamos no mês do missionário e nessa semana, numa programação muito especial, todos os nossos missionários aqui com a gente, recebendo o nosso carinho, uma capacitação também especial através de oficinas, seminários e, é claro, você também não pode deixar de participar das noites aqui do missionário. Este é o Acontece na PIB, você fica ligado agora nas informações, mais novidades aí na sua revista. Fique atento ao Summit, faça logo a sua inscrição, garanta a sua vaga aqui para participar do Summit, que acontece daqui a 2 semanas. So stop asking God to bless what you're doing. So find out what God is doing, because it's already blessed.
Anote aí as informações da agenda. Encontro Amigos em Cristo, para divorciados, viúvos e solteiros. Dia 26 de outubro, 8 da noite, na sala 101. Contato 3091-4358. Concerto Espaço Vida e Música, dia 26 de novembro, às 3 da tarde. A entrada é franca. Contato 3091-4308. 10º Congresso de Mulheres, Infinitamente Mais, de 26 a 27 de maio, no Resort Itapema Plaza. Contato 3091-4347. Estamos terminando o nosso Acontece, continuando o nosso culto aqui. Não se esqueça, essa semana missionária acontecendo na nossa igreja. Fique com os aniversariantes e com as fotos das mulheres que retornaram da viagem missionária para a África. Que Deus abençoe você. Travel on, there's one day here and the next day gone. Sometimes you Nos dias de Elias, a palavra de Deus anunciar. E como Moisés nos seus dias, restaurai a justiça sem par. Os dias são cheios de provas, o mundo faminto está. Nós somos a voz do deserto que clama, o caminho prepare ao Senhor, e Ele virá, nas nuvens descerá, com fogo se vai, a trombeta soará. Contemplai, hoje é tempo de pregar, sim de se ouvirá a salvação. Nos dias de Ezequiel, nossos secos fazem reviver. E como Davi nos seus dias, um verdadeiro louvor levantai. Chegando está a colheita, pois tanto os campos estão. Na vinha de Deus trabalhemos, sempre salvação do Senhor proclamai. E Ele virá, nas nuvens descerá, com fogo se vai, a trombeta soará. Contemplai, hoje é tempo de pregar, sim de se ouvirá a salvação. Santo és Deus, Jeová Senhor.
Bom dia, é tempo de missões na PIB. Nessa manhã, nas nossas entrevistas missionárias, nós vamos ter aqui o missionário João Paiva e o pastor Daniel Torres. Podem subir aqui, por favor. Enquanto eles vêm, eu queria registrar aqui conosco a presença já, como a Thalita falou, de vários dos nossos missionários que vieram para o missionar. A Silvia, o Timon e família estão aí. A Noêmia, a Terezinha. Bem-vindos entre nós. Silvia. Eu falei da Silvia e do Timon, não falei? Falei sim. Bem-vindos. Bom, vamos começar. Queria perguntar primeiro para o João. Queria saber como é que está sendo o trabalho na Amazônia. Conta um pouco para a igreja que está tão distante daquela realidade dos rios, onde os rios substituem as estradas, não é isso? Até mesmo quando nós chegamos lá, estando no Amazonas, morando no interior de Manaus, que fica a 270 quilômetros, o próprio povo que mora no interior de Manaus, aquele povo também não conhece a sua própria realidade. Muitos ali, ou a maioria dos quais eu tenho perguntado, eles não conhecem ou nunca foram para o interior, que é o Ribeirinhos. Quando eu falo para eles que o Amazonas tem 33 mil comunidades, mais 258 tribos aproximadamente existem naquele local, eles não conseguem acreditar. E uma das bênçãos que está acontecendo ali é que nós temos conseguido impactar aquelas vidas. Pelo menos na igreja local nós temos conseguido levar alguns irmãos a conhecer essa sua própria realidade. Esse trabalho é com as populações indígenas também ou é só com as populações ribeirinhas? Como é que é essa composição lá? Veja, hoje nós temos dessas 33 mil comunidades, a missão da qual eu faço parte, que é a Seara, que está ligado ao Palavra da Vida, nós conseguimos atender 75 comunidades entre 8 rios ali do Baixo Amazonas e Madeira. Dentre essas comunidades existem algumas que são aldeias indígenas, ou seja, são lugares que são preservados ainda nos dias de hoje pela FUNAI. Mas Deus tem nos abençoado de tal maneira que a missão ela tem conseguido formar líderes dessas comunidades, inclusive da reserva indígena, que hoje existe missionários da localidade formados e estão liderando o seu próprio povo. Que bênção. Da Amazônia para o Santa Quitéria. O que está acontecendo lá na congregação da Vila da Fé? Ouvi dizer que vocês estão pintando o 7 por lá, é verdade? Bom, é bem mais perto que a Amazônia, a 10 minutos da PIB, né? A nossa congregação mais próxima aqui da igreja, no bairro Santa Quitéria. E ali no bairro Santa Quitéria, na congregação Batista Vila da Fé, nós temos desenvolvido um ministério bem forte com crianças, adolescentes e jovens. E o Pintando 7 é um projeto de contraturno escolar que acontece na quarta e na quinta-feira pela manhã com crianças ali da comunidade de idade de 8 a 12 anos. Então, nós denominamos esse projeto de Projeto Pintando 7. Tem acontecido já há mais de 2 anos ali na nossa comunidade. Esse é o trabalho com as crianças, com os menorzinhos. O trabalho com jovens e adolescentes também tem sido uma ênfase de vocês, é isso? O que está acontecendo? Também tem sido uma ênfase. O trabalho com adolescentes começou sistematicamente, toda semana, há 2 anos e meio atrás. A gente tem se reunido toda semana com os adolescentes. Esse trabalho tem dado frutos. Já muitos deles foram batizados, estão firmes na igreja. E toda semana a gente tem uma média nos cultos de 10 a 15 adolescentes lá conosco. E o grupo de jovens começou esse ano agora. Em junho nós começamos a fazer encontros semanais no grupo de jovens. E estamos orando para que Deus fortaleça cada vez mais esse ministério na nossa igreja também. E a realidade entre os jovens na Amazônia, com o trabalho com os ribeirinhos? Amados, há uma tristeza muito grande para eu notificar a vocês. O jovem amazonense, o jovem do norte do Brasil, está sofrendo. Está sofrendo de tal maneira, por causa do clima ser um clima quente, tropical, as pessoas andam com roupas muito curtas lá. E pelo fato de ser um local quente, isso traz uma realidade muito triste, que é a prostituição infantil, pais vendendo seus filhos, pais se relacionando com as suas próprias filhas das comunidades, tendo filhos com os seus próprios filhos. Isso é muito triste. O povo amazonense está sofrendo.
não obstante todos os povos do mundo. Eu louvo a Deus porque quando nós falamos e ouvimos as notícias que líderes que estão morrendo, que estão sendo mortos, por exemplo, Saddam Hussein, esses líderes que estão no governo há muito tempo, eles estão buscando a paz, mas essa paz já está relatada na Bíblia que quando muito se buscasse a paz, muito próximo estaria, e nós precisamos fazer com urgência muita coisa para salvar essas vidas. E o que a gente aqui de Curitiba pode fazer para colaborar com esse trabalho lá? Veja, quando nós falamos de lugares diferentes, culturas, nós não podemos afrontar a cultura, uma coisa que nós aprendemos no seminário. Mas o que eu posso dizer para vocês é desafiar vocês. Um dos meus desafios e dos meus sonhos já está se tornando realidade, em levar e envolver a igreja com aquela realidade, porque eu falar é uma coisa, mas eu ver e presenciar a realidade é outra bem diferente. Então não adianta eu dizer de que maneira. Há uma maneira a ser feita, a oração de vocês. Se vocês orarem, as coisas vão acontecerem, mas a princípio essa realidade vocês precisam conhecer. Então o desafio que eu faço, e o sonho já está acontecendo, levar e envolver a igreja de um modo direto, para que essa realidade seja conhecida e que vocês como igreja espalhem aqui dentro, para que esse trabalho seja feito e suprida essa necessidade. Tem outra situação, outra coisa acontecendo diferente lá na Vila da Fé. A gente já falou de construção, a gente fala da construção aqui, já falamos de outras congregações, e agora a Vila da Fé vai começando a planejar isso também. Exatamente, pela graça de Deus esse ano, com a ajuda da nossa igreja mãe, a Primeira Igreja Batista, nós conseguimos comprar um terreno ali no bairro de 444 metros quadrados, 12 por 37 metros, e estamos sonhando com essa construção. Estamos na fase final do planejamento da construção para mandar para a prefeitura, para os órgãos competentes, e te convido a ajudar-nos, tanto no Ministério Infantil, jovens, adolescentes, quanto na construção da nossa congregação. Precisamos de ajuda lá no bairro Santa Quitéria, na Vila da Fé. Bom, João falou da necessidade de oração por missões. Essa igreja tem orado e vai continuar orando muito mais. Essa semana é só um início, né? O missionário é só uma fagulha, uma faísca que a gente acende para que a igreja continue engajada em missões, orando e participando de tantas maneiras durante todo o ano, né? Então vamos começar agora, orando um pouco por esses trabalhos. Mas, irmãos, só um cuidado, quando eu falo em envolver a igreja no ministério, no campo missionário, tome um cuidado da seguinte maneira: não pegue e forme um grupo alheio, isolado da igreja. Procure a sua liderança, o seu pastor, o seu líder de célula, seja lá o que for, mas que a igreja vá, mas que ela não vá como grupo isolado, que a igreja esteja ciente, atrás orando, intercedendo e enviando para que esse trabalho possa ser realizado e que haja resultado. Então esse é um cuidado que nós precisamos tomar. Muito obrigado. Oremos então. Senhor Deus, nós tivemos agora há pouco a oportunidade de conhecer mais um pouco do que o Senhor está fazendo, porque não são essas pessoas aqui, não é o pastor Daniel, não é a Sheila, não é o Joãozinho que está fazendo. Eles estão se dispondo a fazer o que o Senhor já vem a participar daquilo que o Senhor já tem feito, Pai. Por isso nós pedimos, Senhor, que o Senhor continue a abençoar todo esse trabalho, Pai, e que nós possamos realmente, como disse o João, nos envolver cada vez mais, Pai. Envolver a igreja e as nossas famílias, as nossas células, Pai, na Tua obra, Pai. E que ela possa ser engrandecida, Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém. Que delícia, né? E o nosso mais novinho missionário, né? O Lucas, que a gente fica babando aqui, né? O Silas e a Marta babam lá, mas a gente baba também porque é filho da gente, não adianta, né? E é muito lindo o trabalho que os nossos missionários estão fazendo, e haja coração, né? Porque hoje a gente recebeu os missionários aqui, o coração tá aqui, não se aguenta. Ainda bem que a gente toma uns remedinhos, né? Para dar uma acalmada. Gente, tanta coisa boa, tanta alegria, mas infelizmente tristeza também. Nossa irmã Elza Cesarino
perdeu o sobrinho esta noite, encontraram o Reinaldo Raimundo morto na rua. Vamos orar por esta família. Uma morte é sempre uma perda difícil, né, de passar, e ainda mais numa situação dessa. Então vamos estar orando por esta família. Eu quero chamar aqui o pessoal que vai para Moçambique, que vai estar trabalhando lá. Não vai vir agora de manhã? Vem aqui então para a gente orar, não é? O pessoal que vai para Moçambique, o Grupo Elo, que é o grupo que o pastor Eliezer lidera, e nós vamos estar orando, porque esse pessoal é aquele que vocês veem quando tem o apelo, eles vêm aqui conhecer as pessoas que aceitaram a Jesus, acolher com o nosso amor, com o nosso carinho, e num segundo momento eles ligam e começa ali o discipulado, enviando para células, ou vendo pessoas para discipularem. Não é suficiente, olha só, pelo número de apelos que nós temos tido todos os domingos. Então nós precisamos de voluntários, não só para o Grupo Elo, mas também para ajudar o pastor Edson na integração da igreja. Então, se o Senhor está aí incomodando você, que você está muito sentado no banco, diz: Senhor, é esse o ministério que o Senhor tem para mim? Se o Senhor confirmar, procure o pastor Eliezer, ou qualquer um desses azuizinhos aqui, ó, que bonitos que eles são, né? Então que Deus os abençoe, os fortaleça em cada ligação, em cada acolhimento aqui, quando as pessoas recebem a Jesus, que vocês sejam ungidos pelo Senhor, e que vocês tenham a graça e o poder do Senhor Jesus para irem para Moçambique, até aqueles que, né, não eram para ir agora, mas que o Senhor abençoe assim mesmo, não é? E eu quero chamar o bebê, o Eduardo, vem trazendo a mamãe Vanessa e o papai Luan, para a gente estar orando. Enquanto eles vão chegando, eu quero falar uma coisa. Quem veio na noite de chocolate, ou sexta ou sábado? Levanta a mão. Quem não veio, perdeu. Muita gente não veio. Gente, que coisa linda, não é? Quem veio não concorda comigo? Isso aqui estava super lotado. Nós tivemos, entre as duas noites, mais ou menos 4.500 pessoas com os voluntários. Aproximadamente 300 conversões, gente. Que coisa linda! E quando eu falo que a nossa igreja é especial e amorosa, ela é. E se confirma a cada dia. Sabe por quê? Esse pessoal trabalhou. Desde quinta-feira eles estavam picando chocolate, trabalhando, arrumando, fazendo esse cenário aqui que nem deu tempo para tirar ainda, a fábrica de chocolate. Enfim, fazendo um monte de coisa. E ontem, à meia-noite, a igreja estava toda arrumadinha, porque aquela força amorosa desses voluntários, colocando cadeira no lugar, limpando, tirando sujeira, e meia-noite estava tudo limpo, arrumado. O pastor Nilson estava feliz da vida, né, pastor? E sabe o que? Testemunho para os nossos funcionários. Não importa, gente, qual é a nossa função aqui dentro da igreja, ou se você nem tem função, mas quando a gente vê um papel no chão, quando a gente vê uma coisa fora do lugar, a gente vai e coloca, não só por ser a casa do Senhor, e que tem que estar limpa, linda, muito especial, bem decorada. Um dia vai estar toda bem decorada, já está ficando. Mas é a gente dar o testemunho e demonstrar o nosso amor por aqueles que trabalham tanto, para que esteja sempre limpa quando você chega aqui. Não é lindo isso? Não, uma igreja amorosa? Louvado seja o Senhor por isso. E quarta-feira que vem, começa o nosso missionário, com um concerto de oração. E para a gente saber se vai fazer aqui ou na capela, eu queria ter uma ideia das pessoas que vêm. O que é um concerto de oração? Um momento em que a igreja vai estar orando, conhecendo um pouquinho mais dos nossos missionários. E eu e o pastor Pascoal vamos estar dirigindo o concerto de oração. Você já fala, calma. A gente tem que obedecer o marido e o pastor, né? Então... Você não pode perder na quarta-feira que ela vai pregar. Não. Eu não vou pregar. Não, eu sabia que ele ia falar isso. Não. Não venham pensando isso, porque não é o que vai acontecer. Eu vou... Não, é muito engraçado. Silvia, eu vi tua risada daqui. Daqui, eu conheço a tua risada. Você vai me ajudar no concerto. Não, eu vou dirigir o concerto de oração. É bem diferente, tá bom?
Mas eu gostaria de saber, quem gostaria de estar aqui, pode, vai se esforçar para estar aqui na quarta-feira, para a gente... Não, eu mereço, né? Marido que Deus me deu, né? Eu amo de paixão, por isso que é minha paixão. Quem pretende estar aqui na quarta-feira à noite para a gente estar orando e estar pensando em missões? Bom, então vai dar para ser na capela. Então tá bom. Vem cá apresentar o bebê, o Eduardo. Vem cá, mamãe, papai. Para a gente fazer um ó bem bonito, hein? Então, pega aqui. Ai, que lindo. Fofo. Olha só, olha assim. Vamos ver se dá um close aqui no Eduardo. Fofo toda a vida. Olha só, coisa linda, linda, linda. Queridos, aqueles que puderem, se ajoelhem comigo na presença do Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai querido, quantas coisas temos para te agradecer, porque o Senhor é bom, o Senhor é fiel, Pai. Temos visto isso dia após dia nas nossas vidas e na vida da tua igreja. Obrigada, Pai, pela festa espiritual, social que tivemos, ó Deus, nestes 2 dias, sexta e sábado. Uma oportunidade diferente para que as pessoas venham e ouçam a tua palavra de salvação. Obrigada, Senhor, por essas 300 pessoas que aceitaram a Jesus. E ó Deus bendito, quantas crianças nós vimos aqui, quantas mulheres, adolescentes, jovens, terceira idade, todos envolvidos num só propósito: pregar a palavra de salvação, palavra libertadora. E foi realmente, Senhor, uma palavra libertadora. Foi lindo, Senhor. E muito obrigada pela unidade do teu povo, pelo amor do Senhor que reina entre nós. E Pai, mais uma vez nós clamamos: fortaleça essas vidas que te aceitaram, Senhor. Que essas sementes possam ser bem plantadas, criarem raízes, serem fortes, e que o inimigo não venha arrancar de maneira alguma essa semente desses corações, meu Pai. Mas como igreja, Grupo Elo, tanto, Senhor, ajude-nos a acolher, Pai, essas pessoas que fizeram essa decisão. Pai, com o sangue do Senhor Jesus, cubra-nos como igreja, para que nenhuma murmuração, para que nenhuma fofoca, para que nada daquilo que não te agrada tenha força entre nós, mas que sempre o amor do Senhor Jesus, a unidade no teu Santo Espírito prevaleça, mesmo quando eu acho que aquilo não é tão legal, que eu entenda que o Senhor também usa aquilo que eu não concordo, que eu não acho tão bonito, que eu não acho tão necessário. Que o Senhor nos ajude, Pai, a entender a linguagem do outro grupo, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a sermos um só em Ti, e na diversidade dos dons que o Senhor mesmo derrama entre nós, termos, Senhor, as vitórias que temos tido até aqui. Obrigada, Senhor, pelo Grupo Elo. Obrigada, Senhor, por esse grupo de pessoas que têm se levantado, não só eles, mas quantos grupos têm se levantado para ir, Pai, aqui perto ou tão longe, para pregar também o Teu Evangelho, abençoar missionários que estão fazendo esta obra. Obrigada, Senhor, pelos missionários que já estão aqui, por aqueles que não chegaram ainda. Mas que festa estamos tendo na Tua presença. Por isso pedimos que a unção do Teu Santo Espírito venha sobre cada um deles. Que o Senhor olhe as necessidades. E Pai, mais uma vez, faça o mais abundantemente além nestas vidas, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Obrigada, Senhor, por esse bebê tão lindo, tão saudável. Que a graça e o poder do Senhor se derramem sobre ele. Que esta família seja bendita do Senhor. Que seus pais eduquem o Eduardo nos caminhos do Senhor. E que ele possa, Senhor,
perceber a presença e o poder do Senhor em sua vida dia após dia, e que aquele dia que já está marcado, Senhor, possa ser muito especial quando ele vai entregar a sua vida ao Senhor Jesus, entender quem é o Senhor na vida dele, mas que ele testemunhe isso dentro de casa, na igreja, sempre, Pai. Que isso seja uma referência para ele. Abençoe dando saúde, olhando o seu futuro como profissional, como homem de Deus, Pai. Olhando aquela que o Senhor tem para ele, todos os detalhes de sua vida. Cuida, Pai. E agora, Senhor, temos uma caixa com tantos pedidos, com tantas necessidades, ó Senhor. Ah, Deus, só o Senhor conhece. Só o Senhor conhece, não só o que foi escrito ali no papel, mas o que está escrito em cada coração, meu Pai. Ah, Senhor, sonda os nossos corações nesse instante, meu Pai. Sonda o coração, Senhor, da família da Elza, com essa perda tão abrupta, tão violenta. Derrama do teu consolo, Senhor. Dá-nos força, Senhor, para continuar caminhando, segurando a tua mão, crendo que com o Senhor somos mais do que vitoriosos. Aqueles que não conseguiram nem vir, consola, abençoa em casa, Senhor. No leito de enfermidade, que a graça e o poder do Senhor se derramem sobre eles, ó Pai. Aqueles que estão agora de joelhos pela internet, Senhor, conosco, que eles possam ser abençoados, tocados pelo Senhor. Ó Espírito Santo do Senhor, faça, Senhor, faça o impossível, que para nós é impossível, mas tudo é possível para o Senhor. Por isso, Pai, continuamos te louvando e te engrandecendo nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Eu chorei e as lágrimas caíram, o coração pesado se tornou. Fiquei ali sozinho no silêncio. Você chegou e então me abraçou. O seu amor levou-me até as montanhas, me fez voar planando pelo mar. Foi ali no alto dos seus ombros que eu aprendi, sou forte pra lutar. O seu amor levou-me até as montanhas, me fez voar planando pelo mar. Foi ali no alto dos seus ombros que eu aprendi, sou forte pra
São corações cansados de chorar, mas quando estou contigo fecho os olhos e posso ver o céu a me esperar. Forte pra lutar, lutar. Eu aprendi, sou forte pra lutar. Que lindo, né? Fala a verdade, hein? Eu estava ouvindo assim, duas cenas ficaram fortes assim na minha mente enquanto eu cantava, né? Uma delas, quando fala do alto dos seus ombros, eu fiquei me imaginando uma ovelhinha, né, no ombro do pastor. Não é assim? Quantas vezes a gente se sente desse jeitinho, né? Uma ovelhinha no ombro do pastor. E quando ela falou sobre cantor, sobre andar, sobre o mar, eu pensei em Pedro, né? Mergulhando, afundando, trumicando assim. A gente às vezes está assim e o Senhor vai lá, levanta e nos conduz. Bendito seja o nome do Senhor, aquele que é o nosso pastor amado, que cuida de nós, não é? Essa semana é uma semana muito especial na vida da igreja. A partir de quarta-feira você tem que estar aqui conosco todos os dias. Quarta-feira é o concerto de oração, nós vamos estar orando por missões. Já falei, minha mulher vai estar dirigindo aqui, eu estou feliz da vida, eu vou sentar no gargarejo ali, né? Eu não acredito que vai ser na capela, eu não acredito, né? Você pode vir aqui na quarta-feira? Pode vir? Quem pode vir aqui na quarta-feira, levanta a mão aqui, fica de pé quem pode vir na quarta-feira. Chega para o irmão que está do lado e diz, vem na quarta-feira, vai, vem na quarta-feira, tá? Vale a pena, tá? Você já participou de um concerto de oração? Quem já foi num concerto de oração aqui? Só essa gente, você não sabe o que é um concerto de oração. Senta aí, gente, é uma bênção. A gente vai estar orando juntos, lendo a palavra, cantando, durante 1h30, e vai ser uma experiência tremenda na tua vida, tá? Eu tenho certeza que vai ser uma bênção muito grande. Quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo, nós vamos estar aqui celebrando a obra missionária da nossa igreja, celebrando a palavra de Deus, nos ensinando a respeito de missões. Na sexta, no sábado, na quinta, na sexta e no sábado, nós vamos ter todas as noites 2 preletores falando. Vai ser um culto muito acertadinho para poder caber. Nosso preletor de todas as noites será o pastor Elias Dantas, e depois em cada noite nós teremos alguns dos nossos missionários compartilhando, trazendo a palavra, e a gente vai estar estudando. Vai ser uma coisa tremenda, tá? E no dia 29, que dia que é da semana, dia 29? Sábado. Então sábado, quando termina aqui 10 horas da noite o culto, vai ter um jantar por adesão, tá certo? E nesse jantar nós vamos levantar com esse jantar recursos também para o Haiti, é isso?
e vai estar falando durante o jantar, apresentando o desafio do Haiti, o nosso missionário lá no Haiti. Então vai ser uma outra experiência missionária, vale a pena você estar conosco aqui. Semana de Missões, tem um relatório lindo que você vai receber durante essa semana, cento e quantas páginas? Eu pensei que fosse 140, um livro desse tamanho assim, sobre missões, tudo que a igreja está fazendo, fotos dos lugares, é uma coisa linda, vale a pena a gente ver o que Deus tem nos permitido fazer enquanto igreja pela obra missionária. É uma semana para mim das mais motivadoras. Esse ano temos o privilégio de trazer todos os nossos missionários, aqueles que a igreja de alguma maneira patrocina, está aqui, não é? Olha só, é um caderninho aqui, ó. Mostra assim primeiro, só para ver a grossura, não é? É do tamanho do quê? De uma revista Veja, esse negócio aqui, maior que a revista Veja, é? Então, só com o relatório da obra missionária dessa igreja feita nesse ano, foram mais de 2,5 milhões de reais investidos em todos os projetos missionários fora daqui. Então a gente fica feliz de ver que você faz parte dessa história e a gente pode agradecer a Deus e orar por esse trabalho. Bom, já falei demais hoje, daqui a pouco vai aparecer a linha vermelha aqui para mim, né? Esse é o momento em que nós celebramos ao Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas, e a gente já tem falado para você toda semana que esse é um ato voluntário de fé, é um ato voluntário de amor a Deus, é um ato de obediência, onde a gente reconhece que Deus é o Senhor de todas as coisas e separa a 10ª de tudo quanto Deus nos dá como dízimo. E aquilo que excede essa 10ª nós colocamos como uma oferta. E uma das ofertas são ofertas missionárias, ofertas de ação social, ofertas de construção, que todos os meses a gente está levantando. Essa festa que aconteceu sexta e sábado foi uma iniciativa dos jovens e adolescentes da igreja, e todo o recurso arrecadado, não é, tirando algumas despesas que existiram, será doado para a nossa construção. Não é? É uma iniciativa deles, e nós queremos fazer parte disso. E nós estamos num grande desafio, e eu preciso pedir, olha, por favor, se você puder dar R$1 que seja hoje, para a gente ajudar na construção, eu estou precisando. Eu tenho falado para você que eu estou negativo, né? Porque a gente tem seguido uma filosofia. A gente vai para um andar, por exemplo, do prédio, e a gente termina. E a gente vai até o fim, para não ficar um rabinho lá atrás, sabe? Aí vai para o próximo e termina. Então a gente fez isso no 7º andar, fez agora no 6º andar, agora no 5º andar. A ideia é ir para o 4º, 3º, 2º, 1º, e aí começar o ano que vem aqui, já dentro do templo. E algumas pessoas, mas precisava fazer isso agora? Precisava, porque senão fica um monte de rabinho para trás e a gente não termina, né? Quem trabalha em reforma em casa já sabe disso, né? Se a gente deixa um rabinho para trás, não volta mais. Não é assim mesmo? Então a gente vai lá e está terminando. Então eu preciso da sua ajuda, tá? Coloca alguma coisa no teu coração e participa hoje dessa obra. É o nosso desafio para você. Eu não posso muito. Dá alguma coisa. Participa conosco. Esse envolvimento santo do povo de Deus é o mais importante. A gente faz a nossa parte e Deus faz os seus milagres. Amém? Adoremos ao Senhor juntos agora. Como agradecer a Jesus o que fez por mim. Bênção sem medida, vem provar o seu amor.
Jesus, o que fez por mim, bênção sem medida, fui provar do seu amor. Nem os anjos expressam a minha eterna gratidão a ti, Jesus. Tudo que sou e o que vier a ser, Vamos ficar em pé e adorar esse Deus que é digno. a Deus demos glória, a Deus demos glória, a Deus demos glória, pelas bênçãos sem Nós te agradecemos, Jesus, porque tudo que nós entregamos, nós recebemos das tuas mãos. Nada, na verdade, é nosso, tudo pertence ao Senhor. Tu és digno de glória, de adoração, de louvor, e nós te honramos nessa manhã. Esse culto é teu, Jesus. Tudo que nós fazemos é para adorar o teu nome. digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, digno de glória e honra, levantamos. Exalte ao Rei da Glória. Ele está aqui nessa manhã. Por quê? Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Nós te adoramos, Jesus. Tu habitas no meio dos louvores. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para o teu nome exaltar, digno de glória e de honra, levantamos nossas mãos para o teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a
Aleluia. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3, a partir do verso 22. Nós temos falado sobre esses encontros de Jesus e falamos a semana passada sobre o encontro de Jesus com João Batista, onde ele deu o seu primeiro testemunho a respeito de Jesus. E eu queria continuar olhando para o segundo testemunho de João Batista, e agora ele aparece no capítulo 3, nos versículos 22 em diante, onde a Bíblia diz assim, João 3, 22 em diante. Depois disso, Jesus e os seus discípulos foram para a região da Judéia, e ele ficou algum tempo com eles, e ali batizava as pessoas. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque lá havia muita água. João ainda não tinha sido preso, e alguns discípulos de João tiveram uma discussão com os judeus sobre a cerimônia de purificação. E eles foram dizer a João: Mestre, aquele homem que estava com o Senhor no outro lado do rio Jordão estava batizando as pessoas. O Senhor falou sobre ele, lembra? E todos estão indo atrás dele. E João respondeu: ninguém pode ter alguma coisa se ela não for dada por Deus. Vocês são testemunhas de que eu disse: eu não sou o Messias, mas fui enviado adiante dele. Num casamento, o noivo é aquele a quem a noiva pertence. O amigo do noivo está ali e o escuta e se alegra quando ouve a voz dele. E assim também o que está acontecendo com Jesus, e me faz ficar completamente alegre. Ele tem de ficar cada vez mais importante, e eu menos importante. Aquele que vem de cima é o mais importante de todos, e quem vem da terra é da terra e fala das coisas terrenas. Quem vem do céu é o mais importante de todos. Ele fala daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita a sua mensagem. Quem aceita a sua mensagem dá prova de que o que Deus diz é verdade. E aquele que Deus enviou diz as palavras de Deus, porque Deus dá o seu Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e pôs tudo nas mãos dele. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Porém, quem desobedece ao Filho nunca terá a vida eterna, mas sofrerá para sempre o castigo de Deus. Querido Jesus, abre os nossos ouvidos e abre o nosso coração, e no poder do Teu Espírito toca as nossas vidas. É aquilo que oramos no Teu nome, Jesus. Amém e amém. Você pode se sentar. No primeiro testemunho de João Batista a respeito de Jesus, ele ensinou 3 coisas tremendas que nós aprendemos a semana passada. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Segunda coisa, Jesus é quem batiza com o Espírito Santo. Terceira, é Jesus o juiz de todos os homens. Mas nessa segunda vez que João é concitado a dar um testemunho a respeito de Jesus, ele vai nos ensinar algumas outras coisas que nós precisamos guardar no coração a respeito de Jesus. A primeira delas vem nesse cenário colocado pelo evangelista João. Então aqui tem 2 Joãos, o João Batista, não é, o profeta, e o evangelista João que escreveu o evangelho. E a primeira coisa que a gente pode aprender aqui, que foi colocado nesse cenário, é que Jesus valoriza o batismo. E essa é a primeira lição que eu queria trabalhar hoje, e na verdade é sobre isso que eu quero falar de manhã, e os demais aspectos do testemunho de João Batista eu vou falar hoje à noite. Olha só o que diz a Bíblia nos versículos 22 e 23. Depois disso, Jesus e os seus discípulos foram para a região da Judéia, e ele ficou algum tempo com eles ali e batizava as pessoas. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque lá havia muita água.
É interessante perceber que o ministério de Jesus incluía o batismo. Às vezes a gente vai lendo os evangelhos e a gente imagina que Jesus era só um pregador, que Jesus só fazia milagres. Mas a Bíblia vai nos ensinar que aqueles que ouviam a mensagem de Jesus e se comprometiam com essa mensagem eram batizados. O batismo não foi um invento da igreja. O batismo foi uma instituição que Jesus valorizou e praticou. A Bíblia nos ensina que depois de Jesus ter sido batizado por João Batista, na cidade de Betânia, além do Jordão, tem duas Betânias da Bíblia. Uma Betânia que fica bem pertinho de Jerusalém, e uma Betânia que fica lá no final do Rio Jordão, do outro lado do Rio Jordão, onde hoje seria a Jordânia, tá? E João batizava ali naquela região, do outro lado do Rio Jordão. E Jesus foi batizado ali. E naquele contexto aconteceu o início do ministério de Jesus. O Espírito Santo desce sobre Jesus na forma de uma visão que João tem, de uma pomba descendo sobre a cabeça de Jesus. E ele então reconhece a profecia que havia recebido, que aquele sobre quem o Espírito Santo se descesse dessa forma, era aquele que batizava com o Espírito Santo. Logo depois de Jesus então ter sido batizado por João, e João não entendeu muito bem por que Jesus tinha que ser batizado, porque aquele era um batismo de arrependimento, e Jesus não tinha pecados para se arrepender, mas Jesus disse para João que precisava se cumprir nele todas as coisas para a nossa salvação, e ele estava ali simbolicamente no meu lugar e no seu lugar, também naquele batismo, mostrando o valor do batismo. Ele sai dali e começa a pregar. Ele atravessa o Rio Jordão, vai para a região da Judéia, tá? Do outro lado do rio. Então vamos pensar na geografia de hoje. Ele sai da Jordânia, atravessa o Rio Jordão e entra na região da Judéia. Na região da Judéia, a Bíblia vai nos dizer que ele vai ser conduzido pelo Espírito Santo para o deserto da Judéia. Durante 40 dias ele é tentado por Satanás, que vai aparecer nos evangelhos, Mateus 4 e Lucas 4. Quando ele sai do deserto, ele começa a pregar. E começa a ensinar, e o seu ministério público é inaugurado. E como ele começa a pregar, ele segue o modelo de João Batista. Ele começa a pregar, a fazer os seus milagres, os seus sinais, e aqueles que eram tocados pela palavra que ele ensinava, ele pedia aos seus discípulos que batizassem. Porque quando chega no capítulo 4, versículos 1 e 2, João faz uma observação. Olha só o que ele diz: os fariseus ouviram dizer que Jesus estava ganhando mais discípulos e batizava mais pessoas do que João. Verso 2 diz assim: de fato, não era Jesus quem batizava, e sim os seus discípulos. Jesus pregava, ensinava, e os seus discípulos então pegavam as pessoas que atendiam um apelo e batizavam no mesmo estilo de batismo, que era o batismo para arrependimento dos pecados. Quando a gente lê tudo isso, a gente vai descobrir que Jesus valorizava o batismo. E ele é que vai instituir o batismo no contexto da igreja. É tão forte isso que nesse mesmo capítulo, no capítulo 3, versículo 5, a gente vai encontrar Jesus falando sobre isso, quando ele conversa com Nicodemos. E Jesus disse: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. E aqui quando ele fala nascer da água, ele estava dizendo do arrependimento que simboliza-se no batismo. O batismo tem um símbolo de arrependimento, de desejo de mudança de vida, de compromisso com o Senhor. E ele diz: olha, são duas coisas importantes para a gente poder ser salvo. Eu preciso me arrepender, e Pedro vai ensinar isso no seu primeiro sermão, e ter fé no poder salvador de Jesus Cristo.
Ainda que a água do batismo não tenha poder para perdoar pecados, ainda que a água do batismo não seja santa ou milagrosa para expulsar demônios, ela é um símbolo tremendo de um compromisso de fé e do arrependimento na nossa vida. E na verdade, o sentido do batismo, ele está simbolizado na imersão das pessoas em água, como esse compromisso de fé. Olha só o que a Bíblia diz a respeito disso. Colossenses 2, versículos 11 a 14, vamos ensinar sobre o batismo. A doutrina bíblica do batismo diz assim: por estarem unidos com Cristo, vocês foram circuncidados, não com a circuncisão que é feita no corpo, mas com a circuncisão feita por Cristo, pela qual somos libertados do poder da natureza pecadora. Pois quando vocês foram batizados, foram sepultados com Cristo, e no batismo também foram ressuscitados com Ele, por meio da fé que vocês têm no grande poder de Deus, o mesmo Deus que ressuscitou Cristo. Antigamente, vocês estavam espiritualmente mortos por causa dos seus pecados, e porque eram não judeus e não tinham a lei. Mas agora Deus os ressuscitou junto com Cristo. Deus perdoou todos os nossos pecados e anulou a conta da nossa dívida com os seus regulamentos que nós éramos obrigados a obedecer. Ele acabou com essa conta pregando-a na cruz. Por que Jesus valorizava o batismo? Essa é a pergunta que eu quero fazer nessa manhã. A gente precisa entender um pouquinho o contexto daquela época. Batismo existia dentro da tradição judaica. E ela era praticada com os convertidos não judeus e não circuncidados. Então, se alguém viesse de qualquer outra nação do mundo e não tinha sido circuncidado ao 8º dia, ele era considerado imundo pecador. E antes de passar pela cerimônia da circuncisão, que era aquela cerimônia que uma criança de 8 dias fazia, mas que um convertido fazia em qualquer idade do sexo masculino, então ele se apresentava diante do sacerdote. O sacerdote pegava aquela pelezinha que cobre o pênis, chamada prepúcio, esticava, pegava uma faca, o negócio é complicado, e cortava aquela pelezinha. Isso era feito com todo judeu com 8 anos de idade. 8 dias, tá? Mas se você era um convertido ao judaísmo, você tinha que fazer essa cerimônia. Bom, mas você não podia fazer essa cerimônia direto, porque você era um pecador imundo. Então, antes da cerimônia, você entrava num tanque de água, tá? Esse tanque de água tinha que ter um filetezinho de água correndo aqui em cima e um filetezinho de água correndo aqui embaixo, tá? Você era mergulhado, tá? Para uma purificação cerimonial. Então você deixava de ser o imundo pecador, tá? E simbolizava o seu arrependimento dos pecados diante de Deus e o desejo de fazer parte do povo de Deus. E aí então você passava pela cerimônia da circuncisão. E aí o que aconteceu? João Batista veio ensinando que todo mundo é um imundo pecador. E ele chegou ensinando que Deus podia fazer levantar filhos dele de qualquer pedra, e que esse negócio de você ser descendente de Abraão não significava nada, você continuava sendo um imundo pecador. E ele disse: olha, todos nós precisamos ter arrependimento dos nossos pecados e fé na graça do Todo-Poderoso que vai enviar o Messias. E esse era o sermão de João Batista. Quando Jesus foi batizado, tá? Ele saiu pregando a mensagem do reino de Deus, que é: a salvação chegou, o perdão dos pecados pode acontecer, e há agora uma esperança porque o Messias está no meio de vocês.
Mas essa mensagem também envolvia arrependimento e fé. E aqueles que criam que Jesus era o Messias, o Salvador, que Ele tinha poder para transformar suas vidas, que vivenciavam essa experiência, sendo judeus ou não, agora então eram batizados, se comprometendo com o Senhor Jesus e simbolizando aquilo que estava acontecendo no coração deles, arrependimento e fé. Jesus vai ordenar que isso seja praticado pela igreja. E Paulo vai nos explicar em 2 textos, um desses que nós lemos, o significado do batismo. Ele diz o seguinte: olha, quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador, é como se você estivesse dizendo: eu me arrependo dos meus pecados e eu quero morrer para mim mesmo. De agora em diante, eu quero ser uma nova criatura. E aí, no batismo, a gente está simbolizando isso. É como se alguém tivesse morto e a gente sepulta nas águas. E o batismo por imersão é exatamente isso, uma sepultura. A gente mergulha a pessoa dentro da água. Tá certo? E aí, a gente não deixa lá, graças a Deus, né? Tinha alguns que diziam assim: quando o cara é muito ruim e se converte, você mergulha e segura até o fim, porque senão ele se arrepende, daí fica difícil. Não, mas a gente levanta, porque a gente crê no poder de Deus, o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, é o poder que vai trabalhar a transformação das nossas vidas. E aí Paulo vai dizer em Colossenses isso: olha, nós cremos numa circuncisão diferente, que não é a circuncisão do 8º dia, mas que é a circuncisão pelo poder do Espírito que acontece no nosso coração. E essa circuncisão é que Deus coloca em nós uma nova natureza. E essa nova natureza é aquela área espiritual da nossa vida que vai promovendo as transformações dos meus valores e no meu comportamento. E isso ele vai repetir da mesma maneira no livro de Romanos, no capítulo 6, ele vai explicar outra vez: o batismo significa estas coisas. E é por isso que Jesus valorizava o batismo, porque era um momento muito sério na vida das pessoas. Você pode imaginar um judeu cujos seus parentes, amigos, todo mundo à sua volta entendia que aquela cerimônia de João Batista, aquela cerimônia de Jesus, era uma ofensa à sua religião, porque um judeu não precisava ser batizado. Ele era filho de Abraão. Só os gentios do mundo eram perdidos pecadores, nós não. E de repente, esse que todo mundo dizia: você não precisa disso, ele agora está entrando nas águas, depois do sermão de Jesus, e sendo batizado para dizer: eu sou um perdido pecador, que agora nasceu de novo em Cristo Jesus. E o poder de Jesus está transformando a minha vida. E isso era feito nos rios. E naquele tempo, o rio era o centro da vida da sociedade. Era no rio que eles pegavam água para beber, não tinha água encanada. Era no rio que lavava roupa. Era no rio que tomava banho. O rio era o centro da cidade. Quando eles entravam no rio, no centro da cidade, faziam a cerimônia do batismo, aqueles vilas, que a gente chama de cidade, com 1.000 pessoas, 2.000 pessoas morando, todo mundo sabia. Você viu? O Joãozinho lá foi batizado. O Antônio ali foi batizado. Ele virou seguidor de Jesus. Isso representava um compromisso com o povo de Deus, um compromisso com a palavra de Deus, um compromisso com as verdades da fé. Porque o cristianismo nunca foi uma religião meramente contemplativa, que eu vivo dentro do meu quarto apenas. O cristianismo sempre foi uma fé comprometida,
que se envolve no dia a dia da vida e promove transformações na medida em que a gente vai caminhando pela fé. Jesus vai valorizar o batismo não apenas batizando, e a igreja cristã vai instituir isso. E a gente vai encontrar tanto Jesus como Paulo, como Pedro, ensinando a respeito desse batismo. E, por exemplo, Jesus vai ordenar aos seus discípulos que o batismo que ele realizava, que ele praticava, se tornasse alguma coisa marcante na fé cristã depois da sua morte e ressurreição no início da igreja. Por exemplo, todos os textos que vão falar da grande comissão, da ordem de Jesus de pregar o evangelho, vão incluir o batismo. Olha só. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Marcos 16, 15 e 16. Mateus 28, versículos 18, 19 e 20, diz assim: e aproximando-se Jesus falou-lhes dizendo: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus deu essa ordem e a igreja entendeu que deveria ser assim. E no primeiro sermão do apóstolo Pedro, ele vai ensinar sobre o batismo. Atos 2, versículos 37 e 38 diz assim: quando ouviram isso, todos ficaram muito aflitos e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? E Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam perdoados, e vocês receberão de Deus o Espírito Santo. E a gente vai encontrar, por exemplo, Atos 8, nos ensinando o que é preciso para que alguém seja batizado. Enquanto estavam viajando, chegaram a um lugar onde havia água. Então o funcionário disse: veja aqui, tem água, será que eu não posso ser batizado? Filipe respondeu: se o Senhor crê de todo o coração, é claro que pode. E o funcionário disse: sim, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E ele mandou parar a carruagem, e os dois entraram na água, e Filipe batizou ali. Olha só. Bom, que Jesus valoriza o batismo, está tranquilo. O sentido do batismo: arrependimento e fé, compromisso com Jesus e com a sua igreja. Quando o batismo acontece? A Bíblia vai ensinar uma coisa interessante. Lá na Bíblia, quem era batizado? Aqueles que ouviam a mensagem do Evangelho e criam e se comprometiam com Jesus e com a sua palavra. Quem é que era batizado pelos discípulos? Aqueles que atendiam o apelo de Jesus eram batizados. Quem era batizado no batismo de João? Aqueles que atendiam o apelo de Jesus. Quem era batizado na igreja, por exemplo, quais foram as pessoas que foram batizadas por Pedro? Aqueles que atenderam o apelo lá em Atos 2, 3.000 pessoas. Bem, então quando é que a igreja começou a batizar criança? Essa é uma pergunta interessante. O batismo infantil foi instituído 400 anos depois da ressurreição de Jesus. Em alguns lugares do mundo, 600 anos depois da ressurreição de Jesus. Porque começou a entrar uma heresia dentro da igreja. A heresia era que o batismo e a água do batismo tinha poder para salvar. Até então, o batismo sempre foi considerado um símbolo da fé,
um ato de compromisso público com Deus e com a sua igreja, com Jesus e com a sua igreja. Mas aí, no meio daquilo que a gente chama de cristandade, uma sociedade que se diz cristã, mas nem sempre vive os valores da fé, começou a correr uma heresia. A água do batismo é poderosa. A água do batismo lava pecados. A água do batismo garante que a pessoa possa subir aos céus. E naquele tempo havia uma mortandade infantil muito grande, por causa das questões de higiene, por causa das questões médicas, e todo mundo ficava perguntando: o que vai acontecer com o meu bebezinho? Que se morrer aqui no parto, ou morrer no primeiro ano de vida, que era muito comum. Então essa foi a preocupação. E aí então começaram a batizar para garantir a entrada no céu. Junto com essa heresia entrou uma outra heresia, que foi a heresia do purgatório. Até essa época não existia nenhum lugar de mitigação dos pecados depois da morte. A Bíblia não fala disso. Quem crê tem a vida, quem não crê está condenado. Não fala de purgatório em nenhum lugar da Bíblia. E então eles criaram um estágio intermediário, tá? Então o que acontece? Se você foi batizado quando criança e morre, tá? Você vai para o purgatório, ou vai para o limbo, vai lá, tem vários estágios dentro da doutrina, tá? Mas que não aparecem na Bíblia. Mas você pode progredir para o céu. Agora, se você morreu pagão, não tem jeito, você vai para o inferno. Era tão sério isso, tão sério, que quando os espanhóis vieram para cá e os portugueses vieram para cá, eles cometeram algumas atrocidades aqui na América Latina. Eles faziam uma fila, o padre ficava dentro da água, os índios passavam, eles jogavam a água, batizavam, colocavam o nome cristão. Quando ele atravessava do outro lado do rio, ele era espetado com a espada e diz: bom, pelo menos não morreu pagão. É verdade, vai olhar nos livros de história que está cheio disso, tá? Por causa disso, a forma do batismo também mudou. Bom, era muito difícil batizar criança recém-nascida, era muito difícil batizar uma pessoa doente, um moribundo. Então o que faz? Em vez de mergulhar na água, porque a forma lá do batismo de João era mergulhar nesse tanque, ou então dentro do rio, ou dos prosélitos, era assim. Tá? E aí então o que eles fizeram? Começaram a aspergir a água, porque aí essa aspersão é fácil, eu faço com o moribundo, faço com isso, porque mudou a visão doutrinária a respeito do batismo. É por isso que a Igreja Batista tenta seguir o costume do Novo Testamento, e só batiza pessoas que possam dar publicamente a sua fé, ou seja, que tenham recebido Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que tenham condição de dizer: eu creio que Jesus é meu Senhor e que essa é a minha decisão. E os pequeninos? A gente crê na graça de Deus. Você viu hoje uma cerimônia de apresentação dos bebês. O que a gente faz? A gente ora por essas famílias, a gente ora pelo dia a dia deles, ora por essa criança, mas sabe que vai chegar um dia que cada criança, cada ser humano vai ter que ouvir a mensagem do Evangelho e por ele mesmo tomar uma decisão ao lado de Jesus. E quando tomar essa decisão, ele tem que obedecer à ordem de Jesus. E a ordem de Jesus ensinou: se você crê, seja batizado. Como um compromisso de fé, como um compromisso com Jesus, como um símbolo de arrependimento e como um testemunho público para toda a família, para todas as pessoas. E a mesma coisa que acontecia no passado, continua acontecendo hoje, queridos. Há muitas pessoas que vão chegar para você: você vai ser batizado de novo? Não, eu não fui batizado, só fui batizado quando eu criei. Se você não creu ainda, não foi batizado. Não é de novo, porque é o teu batismo. É você que vai expressar o seu arrependimento e a sua fé. Hoje a palavra de Deus está nos ensinando uma coisa muito simples, que é aquilo que a Bíblia chama de rudimento da fé. Mas esse rudimento da fé é algo preciosíssimo. Não porque a água do batismo tenha poder,
mas porque ela simboliza um pacto e um compromisso da nossa vida. Uma vez, um professor meu tentando explicar a respeito do valor do batismo, ele disse uma coisa muito interessante. Você pode encontrar, por exemplo, um casal de namorados que se amam. E eles vão dizer assim: meu coração já tem dono. Eu pertenço a esse homem ou eu pertenço a essa mulher. Isso é um prazer, uma alegria no meu coração. Mas você vai perguntar para o pai da moça, ele vai dizer: não casou ainda não, espera aí. E vai chegar um momento que esse vínculo e esse compromisso, ele se torna público. E se torna uma responsabilidade. E vai chegar um momento que a evolução desse relacionamento pede isso. Você não quero casar com você. Mas por que você não quer casar comigo? Será que eu não sou digno ou digna do teu amor para o resto da vida? Ou é uma aventura que a gente está fazendo? E aí chega um momento que até aqueles que são contrários ao casamento acabam se casando, porque é um momento da gente assumir publicamente quem nós somos, o que nós queremos e qual é a nossa visão de futuro. E esse meu professor dizia: olha, o batismo é a mesma coisa, ele é um símbolo da nossa fé. É um testemunho público diante de todos os homens, que aquilo que eu estou fazendo nasce na minha consciência, é um desejo da minha vontade, e eu estou comprometido com Jesus e com o povo dele. Por isso, Jesus valorizava o batismo. Para que eu estou dizendo tudo isso? Porque eu sei que aqui hoje tem muita gente que já recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que já vive um compromisso sério com Jesus, mas que tem lutas no seu coração com relação ao batismo. Então eu vim dizer para você que faz parte da tua vida cristã e que faz parte do teu compromisso com Deus chegar um momento que você diz assim: olha, eu creio o suficiente em Jesus para enfrentar qualquer tipo de crítica ou pressão, como aqueles homens faziam lá no tempo de Jesus, e assumiam um compromisso com Ele de arrependimento e fé por toda a minha vida. E nessa manhã eu queria dar oportunidade para aquelas pessoas que já receberam Jesus, que já o convidaram para ser Senhor na sua vida, para hoje pedirem o seu batismo. E eu vou convidar você para a gente vir aqui na frente, a gente vai dedicar a tua vida ao Senhor. E eu vou pedir que os pastores aqui da igreja te orientem nos próximos passos, para, se Deus quiser, até o final do ano você ser batizado. É assim, pastor? É sério? É sério. Porque Jesus é que instituiu essa cerimônia como parte dos nossos compromissos de fé. Então, se nessa manhã você já é uma pessoa que tem um compromisso com Jesus, você já recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e você deseja pedir à igreja que comece a caminhar com você, preparando você para esse dia, quando eu vou entrar lá com você lá no batistério, em nome de Jesus, e a gente vai perguntar se você crê em Jesus, e a tua família vai estar aqui, porque você vai convidar a tua família, e você vai assumir esse compromisso. Ah, pastor, o senhor não sabe a encrenca que o senhor está falando. Não é encrenca não, porque tudo aquilo que é feito com fé no nosso coração pode ser arguido pelas pessoas hoje, mas quando eles percebem que é verdade de Deus na nossa vida, eles respeitam. Não é verdade isso? Então, se você é essa pessoa, eu queria convidar você para vir aqui à frente, que eu quero acolher você. Eu vou pedir para os pastores que estão aqui já ficarem aqui na frente para receber você, e nós queremos dar os próximos passos com você. Há pessoas assim aqui hoje? Vem para cá, que querem pedir o seu batismo hoje, né? E dizer: eu quero fazer parte dessa igreja, eu quero fazer parte dessa comunhão com Deus através do batismo, eu quero dar os passos de fé necessários. Quem mais o Espírito Santo está falando aqui hoje, né? Hoje é tempo de tomar decisões, né? Você já recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Já recebeu? Já? Então está na hora de dar o próximo passo, que é o batismo, tá? Você já se comprometeu com o Senhor? Você se sente como membro dessa igreja? Está aqui quase toda semana?
então está na hora de pedir o seu batismo, tá? Quem mais o Espírito Santo de Deus está falando? Ó, dá um cutucão aí no irmão do lado, fala, ó, está na hora, vamos lá, não é? E a gente vai tomando consciência dos processos de Deus na nossa vida, tá? E a gente quer orientar e quer se preparar para acolher você nesse projeto de Deus que é tremendo, que é o batismo, tá? Tem mais gente aqui a quem o Espírito Santo está falando? Tem gente lá em cima na galeria? Desce aqui essa escada, vem para cá, vem com a sua família toda, vem para cá, para a gente orar, agradecer a Deus pela tua vida, tá? E a gente caminhar junto. Eu queria fazer um segundo desafio agora, tá? Tem muita gente que já recebeu Jesus, já foi batizado, mas ainda não se tornou membro dessa igreja, tá? Olha, quarta-feira teve assembleia, eu encontrei um senhor aqui, frequentou nossa igreja 8 anos. Eu sei se ele está aqui hoje, está aqui hoje. Frequentou 8 anos e não era membro da igreja. Aí depois de 8 anos ele disse, agora eu sou membro da igreja. Gente, nós precisamos nos tornar parte desse corpo, para a gente poder assumir responsabilidades e fazer o avanço do reino de Deus aqui. Então, se você é uma dessas pessoas, você já recebeu Jesus, você já foi batizado depois da sua conversão, conforme o símbolo bíblico do batismo, que é a imersão, mas você gostaria hoje de pedir para se tornar membro dessa igreja, eu vou convidar para você vir aqui para esse meu lado direito aqui, e eu vou pedir para alguns da nossa liderança te acolherem aqui, para darem os próximos passos, para você ser recebido como membro dessa igreja. Tem gente assim nessa condição? Vem para cá. Eu queria também dedicar você a Jesus. Então, desse lado de cá, aqueles que já foram batizados, aqueles que já receberam Jesus, mas que não sei quanto tempo você frequenta essa igreja, ainda não é membro dessa igreja, participa, está conosco em tudo, mas está na hora agora de se tornar membro da igreja, não é? Então nós queríamos receber você aqui como parte desse corpo e vamos dar os passos necessários para isso acontecer, tá? E essa é uma festa de acolhimento, só isso, não é? Porque vocês já fizeram a parte de vocês. Agora está na hora de a gente se sentir parte dessa família e a gente poder trabalhar juntos nos processos de Deus aqui nessa casa. Amém? Quem mais Jesus está falando? Tem gente lá na galeria? Vem para cá, para a gente agradecer a Deus pela tua vida e acolher você como parte dessa família. E aí os irmãos vão pegar o nome de vocês direitinho para a gente dar os próximos passos, tá bom? Para a gente tomar, e na próxima assembleia vocês vão estar lá com a gente. E não vão me dizer que ficaram 8 anos aqui, né? Aí eu dou umas microfonadas na cabeça desse povo, tá? Tem mais alguém? Agora todo o povo de Deus de pé, a gente vai orar por eles, acolhendo todo esse povo. Bem-vindo aqui à família de Deus, é essa a ideia, né? Vamos trabalhar juntos, vamos servir a Deus juntos, tá? Nos vários ministérios diferentes, tá? Estende a tua mão para cá para a gente orar por eles, tá bom? Querido Senhor Jesus, nós te agradecemos, porque essas pessoas já têm um compromisso com o Senhor. Nós te agradecemos porque eles têm amado a tua palavra. Nós te agradecemos porque a tua palavra tem sido a âncora, o alicerce na vida deles. Nós te agradecemos porque o Espírito Santo já habita no coração deles. Nós te agradecemos porque os seus pecados já foram perdoados no sangue de Jesus, o Cordeiro do Deus vivo. Nós te agradecemos porque o poder transformador de Jesus já está na vida deles. E alguns, Senhor, estão agora dando um outro passo, que é pedirem o batismo para a sua própria vida, para completarem aquilo que o Senhor ensinou, e assim cumprirem a ordem do Senhor deixado na grande comissão, que aquele que crê seja batizado. Outros que estão aqui do meu lado direito, já cumpriram até esse propósito teu e essa ordem, e agora, Senhor, querem fazer parte dessa comunidade local, e assim se envolverem nos ministérios, nos projetos. Na verdade, alguns já estão até envolvidos, mas faltava, Senhor, esse ato formal desse compromisso com a tua igreja. E nós queremos acolher esses irmãos em nome de Jesus.
e dizer que eles são bem-vindos a esta família local, porque a família universal eles já pertencem. A família da igreja do Senhor espalhada na face da terra, eles já estão. Mas, Senhor, agora nesse contexto local, identificados com o Senhor, com a Tua palavra e com essa comunidade de fé. E nós te pedimos que a bênção do Senhor os acompanhe, que a cobertura do Teu amor os envolva, e que as suas casas sejam benditas do Senhor. É aquilo que nós oramos, Senhor, pedindo que o Senhor, através dos dons que o Senhor derramou, os faça, Senhor, estarem envolvidos na Tua casa, ministrando através dos dons que o Senhor já deu a eles. É aquilo que nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Agora dá a mão para quem está pertinho de você. Esses irmãos vão estar sendo orientados. Se alguém não falou com você, você puxa esses líderes aqui para falarem com você, tá? Enquanto isso, nós vamos dar a mão aí, nós vamos terminar esse culto cantando, tá? E vocês preenchem esse papelzinho para a gente colocar. Quero me tornar membro, para a gente dar os próximos passos. Ali, quero o batismo, tá? Para a gente poder saber e caminhar junto. Adoremos ao Senhor juntos. Dá a mão aí, fecha o corredor, essa família linda de Deus. Vem o Senhor minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a ti entregar, como oferta viva em teu altar. Pois para te adorar foi que eu nasci. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faze o que está em meu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois para te adorar foi que eu nasci. Pois pra te adorar, Senhor, foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Aleluia. A gente vai terminar o culto, né? E eu quero dar uma dica para os líderes de célula. Aproveita essa mensagem nessa semana, vocês que são líderes. Tem muita gente lá na tua célula que está na hora de tomar uma decisão de se tornar membro da igreja, ou se tornar alguém que vai pedir o seu batismo. Aproveita, reestuda com eles essa verdade e faz esse convite, tá? Hoje à noite eu vou continuar estudando esse texto e a gente vai aprender a respeito do testemunho de João sobre Jesus, algumas coisas tremendas. Todo poder está nas mãos de Jesus. O que implica isso para a minha vida? Eu vou contar para vocês o testemunho de uma bruxa que se converteu dentro de uma casa, tá, de voodoo, de macumba, né, por causa do nome de Jesus que foi dito naquele lugar. E eu vou dizer para você o que aconteceu lá. Porque todo poder
está nas mãos do Senhor Jesus, no céu, na terra, debaixo da terra. E é isso que a gente vai estar estudando aqui, fez o testemunho de João. Então não perde não, tá? Vamos estar junto aqui, tá? Agora oremos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus estejam com todos nós aqui e com o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém e amém, tá? Se você quiser, vem aqui na frente, dá um abraço nesses irmãos que estão chegando aqui, diga que eles são bem-vindos, tá? Que Deus abençoe.